sobre reflexões sobre o capítulo 6 a partir do versículo 3, onde iniciamos a leitura. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne vinde perante a paz, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de bosquete, farás compartimentos na arca, e a desmarás por dentro por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás o seu lado, para guiar, andar de baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há escrito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca tu e teu filho, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que existe de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que te come, e ajuda para ti, e te será para mantimento para ti e para ele. Assim fez Noé conforme a sua vida. O que Deus me mandou assim. Bem, na semana anterior, nós tivemos a oportunidade de trabalhar alguns aspectos significativos envolvendo a condição e o entendimento simbólico do que seria a proposta da arca. A arca essa que representa uma estrutura construída a partir de um roteiro, de um planejamento claro que vem do homem. Não uma simples iniciativa do homem, mas um homem que consegue estabelecer uma comunicação estreita, clara, transparente, na qual ele consegue assimilar todo um roteiro estruturado de vida para que ele possa sobreviver aos momentos de tribulação. Essa tribulação, que é na Terra a expressão clara do sentido da nossa trajetória na Terra, que envolve provas de expiação. Todas as crises representam, sem dúvida, um grande desafio. Que a espiritualidade tem generalizado para nós, que é a partir da experiência negativa, especialmente dessa crise, que nós gostaríamos de situar a crise como vida de transformação. Essa crise é para o homem um grande desafio. Viver essa experiência, passar por essa experiência, dentro de uma construção que garanta estabilidade interna. A condição externa no momento da crise é muito desafiante. Todos os desafios se fazem objetivos, perceptivos das mais diversas frentes. Aqueles que têm uma sensibilidade maior conseguem identificar na crise não apenas as tribulações materiais, mas também todo o convulsionar do mundo espiritual. Porque nós sabemos que interage duas humanidades. Uma humanidade reencarnada e uma humanidade desencarnada, que nos momentos de crise também passa por movimento. Que a experiência
física garante para nós a consolidação das conquistas, no plano espiritual também, os desafios são de tal ordem que poderiam ser visualizados como pontos que asseguram, sem dúvida, até o descortinar de um horizonte mais tranquilidade. É no plano espiritual que nós verificamos muitos dos nossos equívocos, porque a nossa visão tranquila, e nós passamos até a reconsiderar aquilo que foi diferenciado na experiência física. Quantas vezes a pessoa, ao desencarnar, fala assim, nossa, eu poderia ter feito dessa forma? É claro que esse insight ou essa auto-observação que acontece no plano espiritual assegura na memória profunda a fixação de um elemento que, sem dúvida, numa experiência futura, trará um componente novo de reflexão. Aquilo que era feito no plano de automatismo, fechando um círculo vicioso no meia-meia, que tem sido a manutenção de comportamento, então a fixação daquilo que é repetido constantemente, no plano espiritual pode ser repensado. E é esse repensar no plano espiritual que se eu tivesse feito assim, quando uma nova experiência, quando o automatismo chamar para a rejeição, para a mesmice, para ficarmos fechados naquele padrão, sem dúvida, aquilo pode vir como um toque. Um toque no topo de mudança. Não é a mudança e nem tampouco a conquista do valor, mas pode funcionar como um toque. E é por isso que nós sabemos que tudo aquilo que aprendemos, seja aqui ou no plano espiritual, é um instrumento didático para o nosso crescimento. Porque é certo que aqui consolidamos e fixamos. Mas tudo aquilo que foi aprendido representa um piso de estabilidade para a vivência de estabilidade que é indispensável para os momentos de desafio. E aí nós poderíamos dizer, como viver essa estabilidade? Não é definir para nós o comportamento. Na prece inicial hoje nós realçamos a questão da obediência. Obediência à lei e a transformando a vontade divina, a ordem divina. Muitas vezes nós optamos por movimentos que nos puxam para posicionamento anteriores, esses que estão fixados. Não é fácil viver a experiência do ontem. Aquela história, né? Eu já sei, eu sei onde que vai dar. E o novo é sempre novo. O novo é um desafio do desconhecido, tá? Como um componente de manutenção de vida, de sobrevivência, o medo. Como uma emoção primitiva que nos faz colocar no seguinte: isso é desafiante, isso eu não sei, então eu preciso ficar aqui, onde eu sei, onde eu sei. Não é ser todo um movimento diferente a partir dessa obediência. E foi essa obediência que criou para nós a possibilidade de flutuar, manter-se num padrão de estabilidade, apesar do dilúvio que fez. E vejam bem, como seria a vida na intimidade dessa arca? Será que dentro dessa arca também não existiriam tribulações? Como será que seria viver com tantos andares cheios de animais? Essa bicharada toda, né? Essa bicharada toda tendo que ser alimentada, tendo que ser... Tinha trabalho dentro da arca? Ou será que eles ficavam dessa arca sem nada? Será que não tinha que limpar a arca?
será que não tinha que fazer um processo de manutenção da água? O final do capítulo propõe a necessidade do cuidado com a água. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajuda para ti, e te será para mantimento para ti e para ele. Quando nós estamos numa vida muito primitiva, qual é o primeiro grande desafio? A gente procura lá uma caverna, um buraco qualquer para brigar, né? Vão recordar o passado, né? Um abrigo qualquer, e a preocupação é a sobrevivência, né? Nós temos que sobreviver no abrigo e no alimento. Se nós pensarmos, não existe nada mais primitivo que isso, né? Foi essa proposta. Você vai se preparar para sobreviver. Você vai preparar-se para que haja um sistema de manutenção para que a travessia em momentos da crise aconteça. E isso surge para nós um desafio. Como seria o alimento necessário para colocarmos na nossa arca hoje? Uma vez que nós já entendemos que a construção dessa arca propõe a estruturação não do nosso da nossa casa mental simplesmente, mas do nosso campo mental, do nosso campo de trabalho, do nosso campo operacional. Nessa expansão da visão, saindo da casa para um campo de trabalho, e foi isso que nós começamos, e depois o planeta é esse campo operacional, tá? Se o planeta é esse campo, como nós vamos nos preparar? Que mantimento é esse? Eu tenho uma ideia. Nós vamos assegurar para que possamos ter uma dinâmica de funcionamento sem qualquer desafio. No livro Vinha de Luz, no capítulo 155, o título é Tranquilidade. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Paz em mim. E aí que fala é isso. Poderia ser que em mim tenhais paz, paz em mim, tá? Então, palavras de Jesus. E nós comentando esse versículo, de alguma forma nos remete àquilo que foi comentado aqui agora. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Olha o tipo de mantimento que o homem busca, tá? Tipo de comida, né? Vou colocar. Fica com medo de mantimento aqui, né? Então aqui, garantia financeira, relações prestigiosas no mundo, salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A Terra, campo mental, é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura.
É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamada a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. O trabalho, gente, aqui da harpa, é um trabalho claro, que não é em função da humanidade, é um trabalho envolvendo, não é, mas é um trabalho pessoal, favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo. É encontrar o tesouro eterno de bênção nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós, em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhantes zonas de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalhos e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Então, repetir aqui esse finalzinho. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres. Então, é aquela paralisia da morte. A paralisia da morte seriam todas aquelas expressões das quais os nossos potenciais estão se agindo em favor da própria vida. Tudo aquilo que paralisa é morte. Então, o discípulo sabe que existem deveres, e nós já trabalhamos muito a questão do dever, como lei da vida, como um compromisso de todos nós. Deveres diferenciados, cada um com cotas de responsabilidade e de compromissos, mas pelos quais terá uma responsabilidade pessoal, a resposta de cada qual. Aquele que tem muito vai oferecer muito. Aquele que tem pouco vai dar a sua cota, a sua contribuição. E não será pedido mais do que aquilo que ele pode oferecer. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Mas nenhuma situação externa, e aí é a situação externa do dilúvio, vai ser suficiente para tirar ou modificar a serenidade interior. O desafio é a serenidade interior. E a gente fala dessa serenidade interior, o dilúvio está lá fora. O dilúvio está lá fora. A tribulação está lá fora. Aquele que vive alinhado com a lei, na obediência plena, ele está aí fora de um contexto. Dificuldade, mas não é isso que acontece. Porque a intimidade da harpa, por si só, já é um grande desafio. Manter a ordem na intimidade dessa harpa, se os bichos quiserem mudar de lugar, como é que fica aqui? Nós já começamos com isso. Como é que fica aqui? E esse tumulto interno é o nosso grande trabalho, e é aquilo que nós nos propomos nas nossas reflexões, quando nós saímos do contexto histórico, se aconteceu, se não aconteceu, se ali nós temos uma proposta simbólica, e sim, quando nós trazemos todo esse conteúdo para a nossa intimidade. Aí nós atualizamos o conteúdo, e aí sim, o simbolismo desse conteúdo abre para nós um leque de percepções e andares baixos, abaixo dos primeiros e dos segundos. Essa arte, nós sabemos que não é um curso, né? Essa arte que nos permite uma relação interativa com as artes, ou com um mundo externo, cheio de tempestades e de batalhas.
lá fora nós não vamos mudar o contexto, porque as tempestades fazem parte. Vocês lembram como se chama aquela casa transitória? Casa transitória de Fabiana, né? Então a casa transitória é como se fosse uma arca, você concorda? Uma arca que desloca. Essa arca que desloca, quer dizer, aquilo é nosso complicado. E vocês lembram daquele momento mais interessante, quando a tempestade ficou pesada e que a arca, né? A casa tinha que elevar, né? E deslocar. Qual que era o combustível, gente? As vibrações, né? Tinha que ser mantido uma condição interna na intimidade dessa casa transitória, porque senão não ia deslocar. Sem serenidade, a possibilidade de fazermos pressa, quando nós estamos atribulados, nós conseguimos modificar o nosso padrão. Vem aqui uma ideia e uma dúvida, né? Que a dúvida veio para mim que eu vou fazer pergunta, né? Porque no livro Mecanismo de Mediunidade, quando nós estudamos o efeito das ondas mentais, vocês lembram que a André Luiz situa que as dores invisíveis, no momento das dores invisíveis nós estamos em crise, com dores invisíveis, a coisa pega, né? Então é aquela hora que você dá conta de falar, mas você fala assim, meu Deus, me ajuda, né? É a hora das dores invisíveis. Nesse momento, o que acontece? É uma aflição. É uma condição íntima, mas ao mesmo tempo é realmente muito entrega, né? Deus me ajuda, porque não é nada que eu posso fazer. Não é nada que eu posso fazer. Então nós nos culpamos. No momento em que André Luiz também estava esgotado, não foi uma dor invisível ali? Olha, ele se curvou, que pela na força que ele teve, para elevar o pensamento e chamar por Deus naquele momento. Mas será que a gente foi pouco ou foi? O esgotamento chega, não gosto mais. São das dores invisíveis. E na hora que a gente não tem mais o que dizer, já esgotou, já pelejou tanto, já pelejou de tal forma, que não tem mais condição, aí você se curva, entrega. É nesse momento que você entrega, é que você fala, você já tem uma vontade, né? Não resistar, não resistar da morte, tá? Só que isso é interno, né? Isso é interno. Isso é no plano administrativo da dor. E aí, sim, nós temos aquele efeito, o efeito transformador, que pode criar uma organização totalmente diferente daquela que nós imaginávamos. Tá? É isso que eles fazem, a força da transformação. E nós vamos falar de transformação o tempo todo. Porque atinge a intimidade. Aí você sabe e fala assim, como é que você está? Bem como você falar, né? Então esse é o momento, tá? Dessa força e dessa transformação. E é isso que ele está comentando para nós aqui nesse capítulo de tranquilidade. Isso é a tal da tranquilidade fundamental. Não é uma tranquilidade de fora, não é a tranquilidade das reservas financeiras, não é a tranquilidade dos relacionamentos que eles fazem o maior investimento de boas amizades, nós não falamos muito, né? Então, aqui nós vamos falar, olha, além de ter boas amizades e assim, pessoas bem colocadas no mundo, isso tudo é secundário, não desconsiderou não, tá? Ele só falou que é secundário. Tá? Colocou no devido lugar. Tá bom? Porque se ele falar assim, não é, gente? Não foi isso que eu disse. Ele falou que é secundário. Mas que o nosso trabalho seria de priorização de outros componentes. Porque o trabalho é individual. O que adianta? Se eu tenho uma reserva
fenomenal. Se eu sou super bem relacionado, se eu tenho o tal do salário astronômico que ele falou, o que eu estou perturbando internamente? E isso nós sabemos, nós conhecemos, até pessoas próximas, que vivem desafios dessa ordem. Pessoas que, se você pode fazer a conta, o que conseguiram em termos de patrimônio, poderia gastar um apartamento um dia, tá? Sofrendo, pensando em passar fome. Perturbadamente, né? Sofrendo porque está pensando que vai passar fome. Olha, meu irmão, com ele de passar pela fome, né? Porque perdeu essa tranquilidade fundamental, certo? Porque os recursos externos não asseguram isso para a alma. Está lembrando aquela parábola de aquele que ajudou tudo no celeiro, né? E que ele foi chamado a desencarne. E lá, porque nada tinha, houve um abismo entre os dois, né? Então, lá estava dentro dessa tranquilidade interna e o outro achando que o que ele tinha, que era aquela tranquilidade, que gerou aquela preocupação dele com os demais que ficaram aqui mesmo. Sem dúvida. Aqui é um outro aspecto da catástrofe, né? O aspecto da administração das experiências. Embora aqui nesse momento, o nosso desafio, em termos desse comentário que nós fizemos, seria a administração da intimidade da arte. O que eu vou colocar nos andares? Primeiros e segundos. O que eu vou colocar nos andares? Essa administração, o que para mim será prioritário? Eu vou trabalhar essa organização externa ou eu vou trabalhar a organização interna? Esse seria o desafio. Sem negar que a organização externa também faz parte do trabalho. Não é construir uma arca nas dimensões precisas. Buscou os animais. Noé também buscou os alimentos comestíveis, aquilo que pudesse ser metabolizado por ele. E veja bem, tudo que de comer, tudo que você pode comer. Não precisa de comer, aquilo que você não vai metabolizar, não adianta você colocar na sua arca agora, nem para quê? Será um peso desnecessário. Então a questão da adequação. O que eu preciso? O que para mim é fundamental? O que é, hoje, um elemento que possa assegurar para mim a alma? Gente, tudo está aqui na frente que vai te incomodar com força, tá? Não dá aqui. Então, nós temos que ter essa visão, sabe? No nosso planejamento de vida. Tem uma referência em Hebreus 11, no 6 e 7, que está trazendo assim, quer ver no 6? De fato, só um minutinho daqui aí, só um minutinho. Hebreus 11, 6 e 7. Ele faz uma referência lá atrás de Noé. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, aí se conhecia, né? Então, aqui nós observamos uma retomada. E é importante eu situar para quem que Paulo escreveu isso, né? Paulo escreveu, ou reescreveu essa epístola no sentido de resgatar aquilo que a igreja. E é histórico, poxa. É um conhecimento que foi repassado de geração em geração. E aqui nós temos o ponto que tem sido, até hoje, um ponto de discussão muito grande, né? Porque muitos colocam o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, tá? Então aqui nós temos
a condição de suficiência que é pela fé que nós nos salvamos. Entendam bem. Pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Então foi pela fé. Mas pela fé, o que ele fez? Colocou o verbo? Preparou. Então o que é preparar? É fazer. Então aí a questão do grande desafio que vira aquela. É pela fé? Não, é pela obra. Pela fé e pela obra. Pela fé, nós operamos. É acreditando que nós temos o papel de engrandecer a criação, é que nós operamos. Se evitarmos a obediência paralisada é morte. Como que existe obediência sem ação? Fulano, busca a chave para mim. Por favor. Por favor. Se não buscar a chave, eu não vou obedecer. Não, eu obedeço. E aqui é minha história do sim, né? Sim, sim. Não, não. E existem outras colocações aqui que são a expressão do nosso tempo. A palavra dos dois filhos. Fulano, busca a chave para mim, por favor. Não posso. Está muito gostado? Estou aqui, ó. Agora estou lavando a louça. Estou lavando a louça. Aí eu falei assim, gente, eu posso lavar essa louça depois? Aí vai lá e busca a chave, embora tenha dito não. Tá? Então o não inicial seria assim. Tá? E existe aquele que é aparentemente lógico. Busca a chave? Perfeitamente. Perfeitamente. E começa a relação. Fulano, você vai buscar a chave? Vou buscar. Né? Fulano, aí você volta. Onde está a chave? Ah, eu não busquei, não, mas eu vou buscar. Né? Hã? Não, gente. Educadamente. Sim, sim, sim. Tá? Aquele sim que é só de palavras, né? Fala sim, sim, milhões de sim. Mas na verdade, não. Porque a nossa vida envolve um sim operacional. A nossa vida sempre está corroborada pelo fruto da nossa escolha. Se a minha escolha é ainda só de palavras, eu ainda não alcancei a construção da minha evolução. Meu sim tem que estar couplado, ajustado, com uma manifestação clara do meu sim. Muitas vezes na vida nós falamos não, muitas vezes. E não se são reconsiderados, porque a evolução envolve esse reconsiderar da nossa escolha, e até do nosso tempo, e até daquilo que nós damos conta de metabolizar. E por que essa questão que você coloca, ela ainda é o primeiro passo, é uma interioridade, vamos dizer assim, nesse estudo eu estava sendo, ver se eu consigo marcar. Porque a hoje a obediência pela fé e pela obra, ela toca a minha alma naquilo que eu já nasci saber. Então, é um conhecimento interno que me pega. Então, quando eu dou sim, quando a Virgem diz assim, faz o sim, segundo a vossa palavra, eu digo que eu estou dizendo, a fé de obra. E essa outra, esse primeiro exemplo explicado, não dá para me achar. Então, é como se nós estivéssemos ainda no processo educativo das obras exteriores do mundo. Nós estamos desenvolvendo a obediência nos traços. Exatamente. Porque aqui é o nosso campo operacional. E onde nós vamos ter a obediência a Deus?
Não mudou. Não mudou. Algumas pessoas são muito leves nessa relação. Você pode não ver só. Não vê só, você nem precisa construir. Você fala e a pessoa assimila e logo encaminha. É um trem muito leve, sim, tá? Sim. Agora o que é melhor? O não ou esse sim que vira não? Então essa objetividade, ela é conquista na alma, né? É uma conquista. E até olha, não dá mesmo. E pode ser um não legítimo, completamente legítimo. E que não explica, né? Porque nós às vezes achamos que temos que ser bonzinhos o tempo todo, né? E dizer só sim. Dizer só sim. Esse não pode ser reavaliação. Não nem se vê arrependimento, pode ser reavaliação. Diz, gente, não devemos outra instante. A pessoa te pede um favor. Um favor. E você fala assim, você fala, não posso, porque você está com a agenda toda cheia. Toda cheia, tudo organizadinho, seu planejamento foi feito de tal ordem que você acredita que não vai mais nada. Tá? Aí a pessoa te pede e fala assim, não posso, já estou toda cheia de compromisso. Né? Aí você pega essa agenda e fala, mas eu acho que aqui, se eu apertar um tiquinho, um pouquinho aqui, que foi um ajuste. Se for rapidinho, dá para ir. Vamos rapidinho, tá? Então, não viver assim. Então, não necessariamente basta só pelo arrependimento. E aqui, esse não e o sim, pode ser um exercício de flexibilização também. De dilatar o meu horizonte, o meu olhar. Porque às vezes você imagina que vai ser de um jeito e a vida te atropela e você acaba tendo que fazer de outro e fala, nossa, como que eu vou fazer isso tudo? Mas é a questão da visão, né? A questão da visão. Se você está com os seus olhos abertos, e aqui eu estou chamando dessa visão física e a própria visão espiritual, essa visão profunda, para assimilar via janela da arca, os planos intuitivos, é aquela história, pode falar assim que vai dar certo. Aí você fala assim, sim. Gente, onde que eu estava com a cabeça quando eu aceitei, né? Quando eu falei sim. Pode acontecer isso, né? Eu não tenho capacidade para isso, eu não estou habilitada para isso. Quantas vezes no trabalho espiritual a gente vivencia isso? Eu lembro uma vez que eu aceitei um trabalho, depois eu fui tratar com cheio de misericórdia. Onde que eu estava com a cabeça de aceitar? Um assunto que não tem nada a ver comigo. Onde que eu vou pesquisar isso? Aí a pessoa que me convidou me ligou depois e falou assim, eu fiz esse trabalho, eu pedi, tá gente? Porque assim pedir que é interessante, né? Eu já tinha pedido, né? Quando caiu a ficha, né? Aí eu entrei na súplica profunda, né? Que eu falei, e onde que eu estava com a cabeça? Aí aquela pessoa me disse, eu estou te ligando, porque, na verdade, esse trabalho do ano passado eu fiz, sabe? Eu falei, Aí eu tenho que pegar todo prontinho, inclusive para financiamento. E se você quiser, eu até me peguei para poder dar outro enfoque, tá? Se você quiser conhecer como que ele já foi abordado no ano passado, eu falei, claro que eu quero, né? Claro que eu quero. Então, quer dizer, é alguma coisa que fala desse movimento e das respostas da vida, em termos da fé, né? A gente foi fé. Uma fé que não tem nada de racional, porque o correto seria, racionalmente, seria falar, não está pronto, é difícil para mim, não. Isso foi uma beleza, porque eu aprendi demais. Eu não sabia nada, gente. Era sobre liderança, sabe? Era um estudo sobre liderança, e as pessoas ficam acostumadas com treinamento, né? Com treinamento.
como tipos de equipes e quais os modelos atuais, no fim, nada, né? E aí no final da história aprendi demais e vi que Jesus lá atrás tinha definido o modelo, que é o modelo atual, o colegiado, né? O colegiado como um sistema de trabalho em equipe, onde a liderança apropria os valores que o grupo traz, sem perder a direção, mas um processo crescente de valorização do outro para que o melhor seja feito nessa soma, como exercício. Então tem sido assim a vida. E aí eu arrependi de ter dito o sim, mas não tinha mais jeito, né? Nem eu tinha ter de estudar para preparar. Mas no entanto não tinha tempo de ter. E era uma coisa que falta mais. E aí a vida trouxe elementos para nos auxiliar. Isso é fé. Tá? E é uma fé que não está no racional. Só quando nós estamos organizados. É a proposta. Não nos preocupei com o que a vez de dizer, né? Não nos preocupei com o que a vez de dizer. Mas não nos preocupei com o que a vez de dizer, gente, não é simplesmente chegar e falar assim, estou aqui, Jesus, né? Isso nós já saímos desse piso, porque nós já sabemos que é ser obra. Então, qual é a obra que eu vou fazer para falar que estou aqui, Jesus? No mínimo carrega o livro, né? No mínimo carrega o livro. Porque se não tiver o que dizer, lê o que está no livro. Por que não? Olha, gente, o assunto acabou, então nós vamos agora estudar esse capítulo aqui, no mínimo. Vamos estudar juntos. Então, trabalhar um planejamento onde comidas, né? Que sejam comestíveis é aquilo que você conhece. Isso é comestível ou não é comestível? Não sei. Então, vou colocar raça? Não. Então, quando eu seleciono aquilo que é comida para mim, naturalmente eu trabalho com aquilo que eu conheço. Tá certo? Então, na África, nós teríamos de trabalhar com elementos que nos são familiares. O tempo todo é porque é nosso patrimônio familiar. E os animais representam também esse patrimônio pessoal. Tá bom? Sem dúvida, exatamente. Mas ainda tem um outro aspecto, que é o aspecto desse não, ainda como uma necessidade de contenção das nossas reciclagens. Tá? O não sexo tem essa conotação com os 10 mandamentos, com as expressões negativas. Não matará, não chorar, tá? Então, esse tanto não definimos que isso ainda não é, isso ainda não foi assimilado profundamente. Fala isso. O betume. O que foi o betume? Nós trabalhamos o betume de uma forma tão bacana, né? Que é o betume. O que o betume faz? Tem crise interna? Tem turbulência, vamos chamar de tempestade, de luz. Certo? Na Terra tem jeito de ser diferente. Quando você pensa que está tudo bem, vem um ar daqueles assim, de tirar o peso e tanto menos espera. É assim que acontece? Tempestade de luz. Que ocorre internamente. O legume. O fora e por dentro. O que é de fora, gente, é de fora. E o que é de dentro, é de dentro. O que é de fora fica como filtro. Isso não é meu, isso não me defende. Tá? Essa perturbação não é minha. Tá? Então é aquela história que nós comentamos do presente, né? Quando as pessoas oferecem coisas negativas para nós,
como comentário referido, cabe a nós recebermos ou não. Será que o perfume foi bem passado por fora? Pode ter sido uma falha minha e nada semelhante. E nos desarmonizamos, porque não teve um trabalho de manutenção dessa estabilidade interna. O perfume está é esse tipo. Entendeu? E tu toma tudo, toda a comida que se come, comida que não se come. Queria essa preocupação de analisar Cogumelos. Existem cogumelos que se comem. Existem alimentos que determinados alérgicos comem comida que não se come. Tá? Concorda comigo? Come comida que não se come. Oi? Come comida que não se come. Então nós temos que ver o seguinte, eu tenho fibrose. Então essa comida não é uma comida, para mim é uma comida que se come. Tá? Eu estou falando no plano da seleção. Daquilo que é comida que se come para mim, eu tenho alergia leite baixa. Então leite, por que eu vou colocar leite? Tá certo? Então, quando nós vamos comida que se come, é a nossa seleção pessoal. A seleção pessoal. Porque cada um vai colocar na arca aquilo que tem a ver, por exemplo, uma pessoa que não entenda nada de matemática. Para que ela vai colocar nessa arca, nesse momento, organizando os seus valores, elementos que para ela não terão o menor sentido. Para ela, se ela colocar ali elementos que serão objetivos, ela terá muito mais ganho. Porque é um momento de seleção. Não dá para você colocar tudo. Não dá para você colocar tudo na a nossa posição diante de preparar a arca e depois. Depois da arca, depois de tirar a arca, essa comida é um inteligência nossa, é um patrimônio nosso. É patrimônio, tá? E o perfume também é patrimônio. O perfume também é patrimônio. O perfume também representa a nossa retaguarda. Esse perfume representa esse nosso desafio de ser o próprio. Perfumes mais substanciosos, mais delicados, de qualidade melhor, ou perfumes mais frágeis, tá? Então, são filtros. Só que cada um terá aquilo que a gente inventou. Aquilo que a gente inventou. Exatamente. São as nossas escadas, né? Quantas vezes o trabalho é feito de tal forma que nós precisamos ficar em prece o dia inteiro. Voltando lá na casa do São Vitório lá, vocês lembram que nós estávamos sendo feitos e aconteceu um trabalho. Aí, eu não sei quem lembra. Nós vamos fazer uma prece? Qual foi a resposta? Já fiz em 3 de manhã. Então, eu estou com tranquilidade interna. Nós vamos fazer a prece, mas André Luiz com certeza ele fez, não fez? Com certeza ele fez, porque se ele questionou é porque ele estava inseguro. Ele estava precisando de uma anemia que assegurasse essa estabilidade intestinal. Então é a tal da fome, né? Então o que eu vou colocar aqui para os meus momentos? Para os meus momentos. Tá? Então não adianta eu colocar coisas que não têm sentido, significado para mim. É mais ou menos essa a questão da seleção. E por isso que é patrimônio. Tá? Por isso que representa a conquista pessoal. Por isso que sugere questão evolutiva. Tá bom?
disse que essa questão dessa seleção está me preocupando hoje. Nós, porque eu estou vendo aqui, acho que a coisa não é assim tão simples igual a gente está vendo. Mas veja só, no versículo 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca. 20. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. Olha só como é que mudou. Tá? É o versículo 19, escolha de nós. Mas 20 não é escolha de nós. Acho que eu estou entendendo, certo? Olha só a questão do desafio. No momento, toma. Depois virá. Olha o que eu vou fazer. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te he visto justo diante de mim nesta geração. 2. Ele ficou na dúvida também, como queria fazer a seleção. Aí Deus disse como que ele ia fazer. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Então, olha só, a questão da seleção. A questão da seleção é desafiante mesmo. O que eu vou colocar? Os animais virão a ti. Mas mesmo daqueles que virão a ti, na conversa com Deus, desdobrou e explicou como vai ser. Vão vir. Puro e impuro. Joio e trigo. Joio e trigo. É de tudo. Aí você vai ter que selecionar. A seleção está ali. E até a finalidade também, eu estou achando diferente. Olha o 19. Para os conservares vivos contigo. O 20. Para os conservares em vida. Exatamente. Exatamente. Porque olha só, vivos está contigo, né? Virão a ti para conservar em vida. Agora, vivos contigo. Não diga nada com eles, conservar vivos contigo. Então, contigo e conservar vivos. Então, nós temos aqui 2 aspectos importantíssimos. Um aspecto é a vida implícita do caractere. Esse caractere é o vida da terra. Isso faz parte da terra. Que caractere? Por exemplo, a natividade. Tá? A natividade. Isso vai ser mantido vivo. Serpente, astúcia. Astúcia é um caractere que vai estar vivo na terra. Bom, prudência. Tá? Prudência é um caractere que vai estar vivo na terra. Simplicidade também. E aí nós poderíamos trabalhar cada um dos animais, tá? Cada um dos aspectos que retratariam uma tônica daquele animal. Tá? Que tônica seria essa? Do cão, a fidelidade. Do porco. O que vai ficar do porco? Não, porque a gente que é um porco é um animal que aparece muito no Evangelho, né? E vai conservar a vida, né? Então o porco vai conservar o quê? A possibilidade de a questão da higiene, então, gente, a possibilidade afetiva, porque não foi tomar nada de pó? Não foi tomar nada de pó? Que foi feito o trabalho de higienização? Quer dizer, a higienização está trouxe sentido, resolveu a higienização.
Ou fundamental para eles. Ele para a portaria, mas ele é um elemento que consegue administrar esse contexto. Então ele sabe isso. É história de guerra. Agora eu estou entendendo, né? A história de Humberto de Campos, que ele é bom, então estamos juntos. Aqui o Humberto de Campos, encarnado, serpente de bronze, né? Humberto de Campos encarnado. Ele escreve muito sobre a questão bíblica. Ele fala que quando a arca, quando a arca, as águas baixaram, os animais começaram a sair, e Noé então mandou os filhos dele fazer uma sepsia na arca, para limpar. Porque eles viram que perto do elefante tinha lá um negócio lá mal cheiroso. Né? E os filhos não queriam e tal, e falaram, vamos lá limpar. E foram os três lá no parque. Quando eles chegaram perto do parque, eles tomaram um susto muito grande, porque saíram correndo, né? Eles acharam que era o estômago do elefante, saiu correndo, era um pouco. Então ele conta isso, né? Não, agora eu estou vendo que tem o final, a cena nasceu pouco. A cena nasceu pouco, das férias do elefante. Então, quem está na história, é porque ele fez uma piadinha, então sempre em forma de piada, ele conta as coisas sérias, né? Então eu sempre fico aqui lembrando e fazendo uma conjugação entre o que a gente estuda aqui e sempre fazer. Em forma de piada, uma piada simples, uma piada leve, né? Piadinha. Humor, né? Ele conta com uma dose de humor. Entendeu? Então todas as mensagens bíblicas são contidas em Humberto de Campos com uma dose de humor, para tornar leve, né? Mas são profundas, né? Mesmo que mal cheirosas. Então o corpo teve esse papel, não teve esse papel, o corpo? Hein? Assim nasceu o corpo. Assim nasceu o corpo, né? Que tem esse papel de humor do ponto de vista espiritual, e ele administra isso sem dificuldade. Né? Da mesma forma que o urubu, né? Então, cada um tem um alimento próprio. Dá para comer comida de urubu? Cada nós, né, gente? Então, quer dizer, cada um. Mas se não tivesse uma arca? Se ele não tivesse arca, como é que seria? Eu estou vendo essa questão do mar. Porque será que não morreu o bicho lá, não, gente? Hein? Deve ter morrido o bicho lá, não deve? Deve ter morrido o bicho lá. Então deve ter sido, que esse trabalho de higienização deve ter sido feito em muitos aspectos. Porque é o que nós comentamos, né? Embora não fosse ainda aquele piso físico da conquista efetiva, aí foi trabalhado muita coisa. Foi trabalhado uma série de elementos que nós estamos longe de alcançar. E o Humberto de Campos realmente, né? Ele é breve. Porque ele consegue, né, ter essa capacidade. Embora ele se coloque no plano espiritual, assim, sob a tutela de Emmanuel, exatamente para que as questões muito sérias não tomem, né, esse aspecto de brincadeira, porque ele trabalha na brincadeira, né, de uma forma muito leve, mas que às vezes fica só no riso da brincadeira e não percebe o que está por detrás. E como ele estudou profundamente. E nós começamos aqui, né, que ele estudava, era um profundo conhecedor das obras do Parnaqueiro, que é o Emmanuel. Então já existia um vínculo, aí nós falamos, né, dessas levas, desses grupos de espíritos que trabalham com ora um encarnado, outro desencarnado, né, trocando de posição, ora os dois no plano espiritual, ora os dois encarnados. E essa turma vai fazendo um movimento crescente, a princípio em favor do próprio crescimento e depois contribuindo para uma dinamização do valor e um favor coletivo. E o trabalho de Humberto de Campos continua sendo esse, né? Falando de uma forma super leve nas suas histórias, questões muito profundas. Quando a referência eles virão até ti, né? Que está na seleção, eles virão até ti. Eu estou aqui refletindo
que o nosso passado, eles vêm até nós. Né? Nosso passado evolutivo, eles vêm até nós. E não é teve lá os 40 dias que podem representar na nossa caminhada evolutiva muitos e muitos séculos. O betume de dentro para fora, de fora para dentro, é para nós vigiarmos para não sermos atingidos pelas vibrações externas e nem pelas tempestades que não nos pertencem, né? Nós temos a nossa própria tempestade. Agora, o betume de dentro para fora, porque você fez uma referência aí. Será que todos os bichos viveram? Né? Então, muitos devem ter morrido lá dentro da água. Quando esses animais que podem representar o nosso lado não positivo, ele morre, a arca tem que estar perfumada. Será que é para não passar para aqueles com quem nós convivemos? O parceiro, a relação, o trabalho interno. Né? Por isso que está ali, está transformação. Trans é além da formação. Né? No capítulo 6. Nesse trabalho de Noé, os bichos virão até ti, muitos virão morrer, né? Muitos virão nascer, como no caso de Humberto de Campos. Esse trabalho nosso, nessa crise, nessa tempestade externa, junto com a tempestade interna, que conviver com nossos bichos, vem até nós através do nosso passado, tem que ser muito consciente, porque eu acredito, pessoalmente, que nós temos de transformar a obediência em autonomia. Sem dúvida. Eu vou pegar um aspecto que ela trouxe e junto com o levantamento aqui. Para os conservados em vida. Na história de Humberto de Campos, ele fala, assim nasceu o corpo, né? Assim nasceu o corpo, em termos de função. Não foi um animal que surgiu. Existia. Mas em termos de função, ali sim. Em termos de comportamento, ali, a partir daquela experiência, o corpo nasceu. E para os conservados em vida. No trabalho interno dentro desse betume, ao lidar com os nossos animais, a nossa reflexão pode nos conduzir para que isso serve. Nós falamos de plantas, né? Que vão viver. Mas para os conservar em vida, aí é outra história. Como que eu vou conservar em vida? Conservar em vida não é dando movimento? Não é dando função? Conservar em vida é isso, né? Então, o que eu vou fazer? Nós falamos contra. Contra é agressividade. Hoje, nós estamos vivendo um momento assim, na sociedade, onde essa agressividade tem sido usada como valor, né? O mercado, todo mundo fala que o mercado está muito agressivo, né? O mercado está muito agressivo. O trânsito está muito agressivo. Nós estamos falando isso. Então nós temos conservado em vida esse aspecto. Esse animal que estava lá, diante da agressividade do tigre, pode ter sido, né? Do leão, o que tem agressividade? O bicho congelado, tá? E um bicho que sabia lidar bem com isso, porque usava a seu favor na dinâmica da sua vida. E hoje, nós pegamos esse traço que é desse animal e trazemos para o hoje, mas ainda como som de ontem, tá? De sobrevivência, de agressividade. Só que é uma agressividade que faz o que com o outro? Que ainda mata o outro, que elimina o outro. Então, o nosso desafio para conservar a vida é uma vida que não promove morte, né? Porque o objetivo é manter a vida e não promover a morte. Então, como que essa agressividade poderia ser um componente conservado em vida? Aí, a questão política. Cada um administrando esse componente em si mesmo, é a forma que isso não gera dificuldade nenhuma. Porque eu quero,
doa sem doer, então eu vou caindo, passando por cima. Vou passando por cima. Isso vai dar certo, gente? Eu vou passando por cima, eu quero isso, doa sem doer, entendeu? Isso eu não entrego, e trará. Então, é usar a agressividade do filho. Mas de uma forma ainda inadequada, porque está promovendo mais morte do que vida. E nós temos esse traço, né? E temos muita vigilância, aí eu defino com expressão também, para que não saia de qualquer jeito. Porque se a agressividade do filho sai de qualquer jeito, vai gerar um tumulto muito grande na intimidade da nossa raça, porque rouba a cena desse mercado competitivo, muito agressivo. Se você também conservar em vida a convivência pacífica dentro daquilo que ele pode nos proporcionar. Nós estamos falando do corpo. Tem muita gente que pode não ter conhecimento disso, que hoje tem esgoto. Mas no princípio da vida, as portas eram feitas onde o corpo ficava embaixo. Não tinha porta, não. Então eles faziam, lá eles chamavam latrina, né? E o corpo ficava embaixo, comendo todas as pedras. Essa a finalidade do corpo. Por isso que os adventistas não vão no corpo. Hoje o corpo já é usado para quê? Hoje eles fazem aqui, fazem a porcilga em cima de lago para que o peixe se alimente a perna do peixe, do corpo. Então acho que isso é para conservar em vida, né? Um dando vida ao outro com a sua finalidade. A ordem do ecossistema, né? Nós podemos jogar o nosso bicho no esgoto, né? Porque nós temos que falar um pouquinho então, trabalhar o que em nós que pode criar essa dinâmica favorável, de tal forma que o nosso ecossistema interior, se mantenha sem gerar betume por dentro. De novo, betume por dentro. O porco, o urubu, né? E todos os demais, né? Todos os demais, porque a situação tem produtos. Isso gera produtos, né? A vida gera produtos. E nem sempre os produtos são os melhores. O que eles falam no plano espiritual? Quais que são os centros de força que sofrem alteração? E qual? O gástrico. O gástrico e o genético. O gástrico trabalha no sistema de entrada, que tipo de comida? A comida é outra, tá? E as nossas excrescências serão outras também, diferentes, tá? E da mesma forma, né, o genético vai trabalhar outra ordem de conexões, porque no plano espiritual não é da ordem natural do plano espiritual a formação de novos corpos. Tá certo? Então, por que ficar com a estruturação nos padrões da condição física? Tudo ajustado segundo as necessidades. Quem pode levantar a mão? Eu estou bem primeiro. Pode ver. Olha, em geral, nós não mudamos a natureza do animal. Nós mudamos a direção dada à natureza do animal. Tá? Nós mudamos a direção. Nós podemos estar. O que foi falado lá da seção dourada lá no direito? Vamos voltar na seção dourada do direito. Não era? Caso de leite, era atitude? Tá? A agressividade está no polo, tá? De expressão cruenta daquela natureza do animal, tá?
Então, o nosso grande desafio é pegar esse elemento num sistema de metabolização, sair do excesso de uma alimentação, não é para alcançar a carência, não, porque não vai ter agressividade nenhuma, senão a gente fica igual aquela história da lenda lá do serpente. Lembra da história da lenda do serpente, né, gente? Rapidinho para aqueles que não conhecem, né? Aquela é uma lenda hindu, que é organizada na obra de André Luiz, como um exemplo clássico, importantíssimo. A serpente que assombrava e perturbava a vida de uma cidade, porque ela era o terror, porque ela manifestava sua tônica na expressão máxima. Sabe o que aconteceu? Ninguém passava por um só lugar porque a serpente estava ali. Então ela era o terror. Definia num retraimento por parte das pessoas de forma geral. O anjo que passava fazendo a avaliação, então assim, a nossa parte superior que passa avaliando qual é a condição da arte, chegou para ela, o que está acontecendo? Você está atemorizando todo mundo, a agressividade, todos esses padrões que são muito convenientes. Você está gerando um tormento para a vida das pessoas. Não é assim que faz. Aí a serpente caiu em si, foi para a terra. E não é assim que se faz, tá bom? Não é assim que se faz. O que a serpente fez, mudou de posicionamento. E o anjo foi seguir o trabalho dele, né? De inspetor do Senhor, que seguiu a vida dele lá. E depois de um determinado tempo, conseguiu lá visitar a serpente, ver como está a situação. Chegou, encontrou a serpente escondida numa toca, tá? E um monte de crianças, com pedras, com varinhas sujas, né? Ali, escarnecendo a serpente. E aí o anjo ficou preocupado com aquilo, né? E como é que a serpente que tem isso? Ela toda machucada, humilhada e pisoteada por criança. Eu queria saber, que você me falou, que história é esse? Essa unidade de posicionamento, o que ele fez? Saiu do máximo e foi do nada, da carência. E na carência, o que aconteceu? Na carência, nós somos humilhados, nós não valemos nada. Porque carência não é de Deus. Vocês não entenderam o que eu estou querendo. Carência não é de Deus, não é virtude, isso está no meio. O equilíbrio. Está no meio. Então, nós não podemos ficar isso, não, né? Que hora que eu falei para você deixar de mostrar seus dentes? Eu falei para você não atemorizar a cidade. Porque isso é o seu dom. E isso é que é a sua tônica. Então, não vai deixar de ter a tônica. Então, naquela hora, na hora que a pessoa vier, você está comigo. Assim não. Você não fez mais nada, né? Assim não. Porque o nosso compromisso é pessoal, gente. Os espíritos nos defendem, os espíritos nos sustentam, os espíritos nos intuem. Mas a evolução é a construção de quem? É de cada qual. Então a serpente ela tinha que assegurar a vida dela. E não podia se apoiar no anjo. E ainda com o anjo, né? Porque o Senhor se mandou. O anjo que é responsável. Oi? Não. É parecido, porque na verdade essa é uma lenda hindu. É uma lenda hindu conhecida, trabalhada através da cultura, né? Da cultura da humanidade, que nós temos que trabalhar a busca desse caminho no meio. Então, igual a história do peixinho vermelho, nós vamos encontrar várias culturas, né? Várias civilizações, o trabalho desse conteúdo, mas que traz uma mensagem profunda, fluindo na história. Então, por isso que tem a então, essa mensagem, ela é passada. Então, não vai deixar, é direção.
mas uma direção que não pode atingir o plano da carência. Vocês entenderam quando essa linha de Deus, né? Vocês entenderam, né? O que está implícito nisso. Que nem no excesso e nem na carência. É um caminho do meio que nós vamos nos conectar com as expressões masculinas da vida. Que aí brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz nesse contexto. Então, eu não preciso ter não. Por que eu não preciso ter? A minha família, todos conhecem o Evangelho demais. Vai seguir no plano espiritual? Meu pai fez um trabalho de evangelização 60 anos. Bom para ele, né? Ótimo para ele. E você, fez o que com aquilo que você assimilou a partir disso? Tá? Porque a quem não é dado, não será pedido. Nós, você teve a oportunidade de conviver com alguém dessa ordem e fez o que com isso? Você fez o que com isso? Porque aí assisti, né? Não, achei que eu não estava, não, achava que não estava nem aqui. Era por ela? Não existe. Tesouros espirituais não se passa por herança, né? Construções pessoais. E o nosso desafio é administrar nossa crise. E quando nós, porque nós temos essa tendência, né? A gente quer passar para deixar as pessoas que nós amamos por herança, não queremos. Transferir os nossos conhecimentos. Nós queremos, e não do nosso amor, mas aí é também uma distorção do nosso amor, que é um amor piedra, que não autoriza o outro a fazer o próprio movimento. Não é um amor de amor. Tem outros aspectos. Quando eu não promovo a autonomia, aí nós chegamos no aspecto que foi a colocação da média. Porque se nós não estivermos promovendo a autonomia do outro, nós estamos aprisionando num aspecto que pode ser de um lado ou do outro e que não é consigo mesmo. Nós já então disse Deus a Noé. Que é esse Deus? Vamos identificar o Criador, né? Não. Essa consciência maior. É a consciência nossa, exatamente. É a nossa consciência que trabalha a nossa transformação. É ela que finaliza. E ela que faz o trabalho todo de transformação. Mas naquela história que está na emenda, fala águia, você não vai com o fala águia que se transformou da minha, você pensa, né? Porque muitas vezes você vive a vida toda no galinheiro sem saber que é uma águia, né? Então nós temos que descobrir normalmente nós somos para viver dentro da nossa realidade. Ainda não é nem a realidade, o nosso potencial, né? Porque às vezes nós ainda nem conhecemos a nossa realidade, né? O nosso potencial é tamanho que o tempo. Gente, por favor, pessoas que levantaram a mão, deixa eu ver como vai ser. Só você, eu não concordo. Eu estou colocando que as atividades, dentro do texto de fevereiro, serão comportadores diferentes de atividade. Então, por exemplo, se o adjetivo é centrador, nós temos a agressividade da defesa. Então, era só para a gente ver assim, aqueles que chegaram. Sem dúvida. Então, são aspectos e legislações distintas e que não serão eliminados, mas que serão direcionados. Por quê? Qual que foi o objetivo? Para os contemplarem em vida. Se foi dado, gente, o sentido existe. Se foi dado, o sentido existe. A questão é qual o sentido que é virtude? Qual o sentido que é virtude? Tá? Tem mais uma história, tem mais uma lição aqui. Pode? Transformação. 158. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não dá mais produzir, né, gente? Seremos transformados. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51.
refere-se o apóstolo gentil a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais verificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, conforme não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Tá? Conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se adeveram nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormirão, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às sombras, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas à esfera purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim, promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo na esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem deste. Bom, e nós estamos chegando ao final do nosso trabalho. Semana que vem, nós temos o feriado da sexta-feira. E nós comentamos aqui como foi a nossa questão, a oportunidade de viajar. Nós vamos fazer, então, o recesso na semana que vem, tá bom? Aí nós descansamos, temos um tempo para trabalharmos as questões e talvez por causa dos 15 dias a gente dê uma medida só para fechar e nós já vamos começar o capítulo 7, tá? Se vocês acharem que tem falado alguma coisa de vocês, aí daqui a 15 dias, Deus quiser, a gente retoma para poder fechar e a gente vai caminhando, né? Aqui tem a proposta aqui do convite para o Congresso de Saúde e Espiritualidade nos dias 29, 30 e 31 de agosto, conforme o padre abriu ali o convite fez, e a Olívia estará lá no seu Amorim, lá no Amorim na esquina, às vezes eles também vai ter tipo interessado. Lá está sendo o ponto de apoio, né? As questões sociais, né? Então vamos ver.